Muito boa noite, gente. Muito obrigado, Senhor, por todos que vieram. Muito obrigado à presença de todos, à disposição. Sei que é sábado à noite, muitos poderiam estar comendo pizza e jogando videogame. Né, Nathan? Mas o fato é, todo mundo está aqui e espero poder realmente servir ao Senhor aqui, apresentando para vocês um pouco do tema, que é missões, e um pouco do agradecimento que a gente tem de carinho pela Missão Apostólica Kadosh, nossa igreja, nossa família, apresentando esses anos, essa trajetória nossa, e em comemoração realmente a todo mundo. A nós aqui servindo a Deus e tudo que a gente ainda tem pela frente. Espero que vocês aproveitem, que vocês participem também. A gente vai tentar interagir o máximo possível também com a galera e tal. E vamos ter alguns convidados especiais. Acho que vocês já perceberam alguns rostos assim que não é comum todo culto e tal. Mas a gente vai fazer uma apresentação legal, tá bom? E feedback pode mandar também para a gente. Qualquer reclamação, manda para a Gabi, tá bom? Pro Anche, é verdade. Ó, gente, o nosso Anche, quem quiser copo, água, é com ele. Não temos refri, porque, né, alguém não comprou, né? Mas, enfim. Mas... Pouca verba, low cost, low cost. Mas, gente, então vamos começar. Então, vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor, que o Senhor preparou. Senhor, muitíssimo obrigado, Senhor, porque apesar de tudo, Senhor, nós estamos aqui. Senhor, nós queremos, Senhor, te louvar, te adorar, ter esse momento, Senhor, de prazer, Senhor, de desfrutar, Senhor, da companhia um dos outros, Senhor, aqui. Senhor, por favor, vem, conduz, Senhor, cada pergunta que eu fizer, Senhor, cada um, Senhor, que for participar, Senhor. Nós pedimos, Senhor, até mesmo pela conexão, Senhor, por favor, que possamos, Senhor, ter tudo, Senhor, na mais tranquila e perfeita paz. Nós pedimos a Tua companhia, Senhor, a Tua liderança em cada coisa, Senhor, que for apresentada e que possamos ter uma noite maravilhosa, Senhor. Por favor, protege-nos, guarda-nos, livra, Senhor, e nos honra. Amém. Então, senhoras e senhores, eu vos apresento a primeira edição do Talk Crente, o talk show que funciona diferente. Eu treinei para não gaguejar nessa parte, que vocês não têm noção. O fato é assim... Obrigado. Nós iremos entrevistar aqui algumas pessoas muito especiais, que eu amo de paixão. A Rebeca. Mas... Estou brincando, eu amo ela. E, sendo assim, a primeira deixa é justamente para a nossa entrevistada de honra, Rebeca. Boa noite, boa noite. Estamos aqui com a... Oi? De frente com o Samuel. Uma pessoa linda dessa, fica tranquila, fica calma, Okay, tá bom? tentarei. Ai, que bom. Rebeca, nós estamos aqui hoje para discutir uma pauta, duas pautas. Pô, já começou com spoiler. É, gente. Mensagens subliminares aqui, ó. Nós estamos aqui para discutir algumas pautas, em específico o aniversário da nossa igreja, a história da nossa igreja e missões. Nesse quesito, eu queria te perguntar o seguinte: missões são importantes? Pergunta fácil. Pergunta assim, modesta para um cristão, vai. Sendo bem modesta, acho que missões tem que fazer parte do vocabulário cristão, né? Porque é bíblico, tá em Mateus, né? O último capítulo de Mateus, agora eu não vou lembrar para não falar besteira, mas está no último capítulo de Mateus e fala justamente sobre o ID. E, para mim, missões é o ID, é pregar o evangelho a toda criatura, independente de onde você estiver e, principalmente, em lugares inacessíveis, né? Mas, para Deus, nada é inacessível, né? E eu acho que é isso. Justo, você tocou num assunto bem interessante. Lugares inacessíveis. Eu acho que muita gente, pelo menos aqui, conhece ou já ouviu falar o nome dos moravianos. Em algum momento, algum stories, alguém falou. Aqui na nossa igreja é bastante até comentado, nesse quesito histórico. E eu queria saber quem eram esses moravianos. Bom, os moravianos, eles eram o povo que moravam na Morávia, que é a atual República Tcheca, né? E é muito interessante o contexto histórico deles, porque assim, eles não foi tipo um lugar assim aleatório. Eles no século XVIII, eles fugiram por causa da Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra entre católicos e protestantes. E nesse tempo eles estavam sendo perseguidos e nisso eles tiveram que fugir.
E eles encontraram refúgio numa vila que o conde Zinzendorf permitiu que eles vivessem. E aí foi crescendo, crescendo, e aí colocaram o nome como Herhunt, que significa refúgio de Deus. E essa denominação era composta por várias linhas teológicas. Então, presbiterianos, batistas, calvinistas e assim por diante. Então, havia muita briga entre eles. E o início deles, pelo menos, foi de muita desunião. E isso é muito interessante, porque depois vai rolar tudo o que aconteceu quando eles se unem. Justo, interessante. Então, basicamente, eram refugiados. Sim, com certeza. Então, eles estavam numa terra estrangeira, eles foram para esse lugar onde tinha o Conde Zizi, o quê? Conde Zinzendorf. O Zizi. Aí tinha o Conde Zizi, ele cedeu a terra, mas por que ele cederia a terra para refugiados? Bom, realmente não faz sentido, mas se você for ver a história desse conde, ele era da linha pietista. Não é petista, é pietista, ok? E essa linha teológica fala justamente sobre os moveres do Espírito Santo e sobre realmente se converter. Porque na Europa eles tinham muito pensamento, meu pai é cristão, eu nasci numa família cristã, então eu sou cristão. Mesmo que nunca tivesse tido encontro com Deus ou coisa do tipo, mas por nascer numa família cristã, eles acreditavam que eram cristãos. E esse movimento pietista acreditava que não, que você precisava ter um encontro com Deus para se tornar um cristão. E esse conde, justamente por causa disso, eu acredito que ele tenha sentido compaixão por essas pessoas e permitido que eles vivessem nessa terra dele. Entendi. Então, ele permitiu, justamente por essa questão do encontro com Deus, de entender a necessidade de um relacionamento com Deus com aquelas pessoas, diferente da cultura daquela época, que era muito mais hereditária da coisa, né, uma visão muito mais hereditária da coisa. Ele permitiu que essas pessoas que compartilhavam a visão dele tivessem um abrigo. Uhum. E nesse abrigo, o que foi que permitiu que eles se unissem? Porque você disse que eles eram de diferentes vertentes. Era presbiteriano, batista. Imagina um pentecostal no meio desse povo um pouco mais monótono, né? O que fez assim deles se unirem, realmente se tornarem um povo? Bom, como você disse, né, havia muitas discussões. E o conde Zinzendorf, eu esqueci de citar, ele era jurista. Então, ele sabia como organizar as coisas e tudo mais. Então, ele vendo a bagunça que estava ali, então, muita gente brigando, de denominações diferentes, e estava um caos. E aí ele falou que ia botar ordem ali. Então, ele fez uma pauta, assim, com muitas regras, falando que quem quisesse viver naquela vila precisaria segui-las e respeitar. E acho que interessante, uma delas, acho que a principal delas, falava justamente disso, que era olhem para o que nos une como cristãos e não o que nos diferencia. Então, era basicamente focar em Deus e esquecer as diferenças de visão religiosa e tudo mais. Justo. É muito interessante que, desde aquela época, eles já tinham um pensamento assim, numa época que realmente ainda não tinha nem a globalização do jeito que a gente tem hoje. Já tinha prelúdios, não. Já tinha assim o engatinhar da colonização que formou a nossa realidade hoje, mas realmente esse encontro de culturas religiosas e tal dentro do cristianismo já vinha desde dessa época. É muito interessante ver este estatuto que realmente buscar a Deus acima de tudo, e eles conseguiram criar uma comunidade forte. Mas o que era ser um moraviano? Bom, acho que uma das coisas assim que se destacou na cultura dos moravianos foi justamente a oração. Muita gente tem eles como referência por causa quando teve o avivamento, eu creio que foi uma resposta deles para Deus com base no avivamento, e eles criaram uma torre de oração, onde eles se reuniam, 24 homens, 24 mulheres, e eram grupos, né, formados grupos, e aí eles iam nessa torre 1 hora.
E aí eles iam fazendo turnos, iam trocando e tudo mais. E isso foi durando, né? E aí quando eles viram, deu 100 anos, um século de oração ininterruptas. Ô, louco. E eles ficaram muito famosos por causa disso. Então, eu acho que ser um moraviano, vamos dizer, foi justamente se entregar a Deus de uma forma mais a fundo, sabe? Foi uma disposição. Realmente, eles largaram terra, largaram os afazeres, foram morar numa terra distante, cedida por um conde com o nome Como? Zinzendorf. Gente, eu imagino que muita gente só chamava de Zizi mesmo. Eu mesmo só chamaria de Zizi, glória a Deus. O fato é o seguinte, então, eles eram um povo muito disposto, muito dado realmente à pregação, ao evangelho, a Deus, a buscar realmente, como você disse, do pietismo. Não, gente, nada de política aqui, vamos, Deus. Então, o conde petista, ele foi e pregou realmente, uniu essa comunidade em buscar um encontro com Deus, ter esse relacionamento, mas muito se fala também da questão das missões moravianas, do início assim de realmente o avivamento e deles quererem espalhar isso pelo mundo. E como que foi isso? Bom, é aquele negócio, né? Quando você tem um encontro com Deus, é uma coisa tão surreal e tão diferente que você não aguenta para si próprio e você acaba falando para as pessoas. E porque a boca fala daquilo que o coração tá cheio, né? Sim, E eu acho assim, e eu acho que assim, eles realmente tiveram um encontro com Deus, assim, com o amor de Deus, e eles não aguentaram. E uma coisa muito bacana é que quando você está lendo a história dos moravianos, você descobre que eles foram apaixonados pelas missões, mas o ponto assim mais marcante de quando eles começaram a realmente se entregar totalmente às missões foi quando esse conde, o Zinzendorf, ele ouviu falar das missões que os esquimós estavam fazendo. E ele ficou tão apaixonado por isso e contou para os moravianos. E os moravianos se apaixonaram por isso. E aí foi aí que eles começaram a ir mais fundo nas missões, e é incrível porque assim, naquela época não tinha isso que a gente às vezes tem muito missionário hoje em dia, né? Mas a gente sabe que a gente consegue voltar. Então, tem avião, tem navio, tem barco, tem vários meios de transporte. Mas naquela época não tinha. Então, às vezes, eles iam e não voltavam para casa, Era um sabe? deslocamento definitivo. Uhum. Então, tipo, eu creio que eles realmente viveram, que fala Filipenses 3:8, que fala, considero tudo como perda mediante a sublimidade de Jesus Cristo, né? Justo, interessante. E então eles realmente tinham essa questão do evangelismo, da entrega, da oração, de buscar um relacionamento com Deus e criar também conexões com o mundo, no sentido de levar ao mundo essa palavra, essa descoberta com Deus. E muito disso também se dá pela capacidade deles de se entregar, de ter realmente o coração disposto. E isso me lembra até uma música. Não sei se você já sabe a música que eu estou na cabeça. Não. Queimei meus navios. Ah, sim. E aproveitando assim a deixa e tal, os moravianos eles eram conhecidos também assim por ter assim não só a oração, mas o louvor também no caráter deles, de buscar a Deus, adorar a Deus, conhecer a Deus e tal, também pelo caráter de adoração. E nessa pauta de adoração, desculpa o pessoal do microfone aí, que eu acho que deu um gritão. Nessa pauta de adoração, eu gostaria que você trouxesse um louvor para a gente poder também adorar a Deus aqui. Ok. Vamos lá? Ok. A equipe pode se posicionar. A equipe de 2 pessoas. A equipe de 2 pessoas. Gente, Deus pode usar uma pessoa. Isso daí foi tudo pensado. Deus pode usar uma pessoa. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali em meu nome, ali eu estarei. Seja bem-vindo, Senhor. Viu? Obrigado. Okay. Eu esqueci a primeira música, mas ok. Glória a Deus. Okay. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver.
Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto. Fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. E eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu convido vocês a se juntarem no louvor. A gente está aqui nessa apresentação também, mas assim, às vezes a gente não precisa dos instrumentos, só da voz, assim, sabe? Então eu convido você também a se juntar e não apenas assistir, mas realmente entrar nesse louvor e cantar de coração, sabe? Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. E eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Glória a Deus, aleluia. Posso ver uma salva de palmas? Aleluia, glória a Deus. E sinta-se à vontade de mais algum louvor? Não. Não? Mais nenhum louvor? A adoração, ela já vem assim de dentro, entendeu? Nós não precisamos cantar necessariamente todo momento. A plateia está pedindo um louvor. Alguma ideia de louvor? Alguma ideia, alguma sugestão? Estamos aceitando pedidos. Ó, se for os galhos secos, a gente canta sorrindo. Ouviu os galhos secos? Eu ouvi os galhos secos. Você ouviu os galhos secos? Pode cantar. Ele abriu mão de É uma boa também, não é os galhos secos, mas também. Sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias para suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E
Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Faça essa entrega. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Realmente essa música também fala de disposição, de entrega, de não termos um rumo traçado por nós, de deixarmos realmente o nosso Google Maps estar escrito por Jesus. Jesus não escreve em linhas tortas, ele escreve na barra de pesquisa do Maps e a gente tem que seguir. Então, a gente tem que aprender realmente com os moravianos isso, de estar disposto, de estar entregue. E glória a Deus. Beca, muitíssimo obrigado. Nada. E uma salva de palmas para Deus pela vida da Beca e pela vida do Cauê também. Muito obrigada. E realmente, com os moravianos a gente pode se inspirar, podemos pegar vários pontos da vida deles. Não foi uma vida fácil, foi uma vida de perseguição. Realmente, a Europa medieval, a gente já imagina assim, umas coisas meio cortem as cabeças, né? Uma coisinha assim simples, uma guerra aqui, uma guerra colar, comer batata. Não tinha batata frita naquela época, nem mashed potato, né? Então era uma vida meio triste, né, digamos assim. Mas, ainda assim, eles encontraram refúgio, eles encontraram, graças a Deus, né, um lugar que eles pudessem se congregar, que eles pudessem ser treinados e eles pudessem, assim, alcançar novas vidas e levar o avivamento. Nesse quesito de treinamento, realmente, de ter um lugar para aprender, um lugar para poder ter esse respaldo e tal cristão, e ter essa comunhão com Deus, buscar de Deus o que Ele quer e se dispor aí onde Ele quer, nós temos aqui a ilustre presença da Tia Aline. Uma salva de palmas para Deus. Salva de palmas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Sinta-se à vontade. Quer dar um oi aqui para a galera? É um prazer inenarrável estar com vocês. Ó, falei bonito. Arrasou. E como está essa noite? Está ótima. E com você tá tudo bem? Tô bem, assim, tô um pouco nervoso, né? Graças a Deus ali temos o Asher, né? O obreiro. O obreiro. Gente, uma salva de palmas pro obreiro. Mas o fato é o seguinte, tô aqui bebendo minha aguinha, tentando desestressar e tal, mas tamo indo. Graças a Deus, estamos na... Tá seguindo bem. Então, obrigado. Valeu. E aqui, né, aproveitando, nós queríamos saber, Tia Aline, O quê?
Quantos anos a senhora tem? 28. Então, tá Eu bom. pensando. Peguem essa 28. informação, beleza? Agora vamos continuar com a entrevista. Tia Aline, Certo. a senhora participou do projeto Flechas. Sim. Nós gostaríamos de saber um pouquinho desse projeto. O que é o projeto Flechas? Eu vejo as fotinhas. O projeto Flechas, né, foi um projeto que eu participei, que na verdade é uma escola de missões. E na época que eu participei tinha vários pontos assim espalhados de bases missionárias no Brasil, e o objetivo era realmente cumprir o ID que o Senhor passou a todos nós, né, como cristãos, de impactar vidas, fazer discípulos, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o mandamento que está lá, né? Na verdade, é algo que o Senhor destinou a todos nós e está lá no finalzinho de Mateus. Justo. E foi, assim, acho que a melhor experiência que eu tive na vida, né? Principalmente de obediência da parte do Senhor. E para participar em si do Projeto Flechas, no primeiro momento, eu passei por uma escola preparatória, né, durante 5 meses, estudando muito mais sobre as bases da palavra, do evangelho, como abordar as pessoas, também sendo tratada, né, muito pelo Senhor. Convivi com várias pessoas e depois nós somos enviados para uma dessas bases missionárias. Justo. Então, a senhora foi treinada, primeiramente. Houve ali uma ETEC ali do cristianismo. ETEC do cristianismo, boa. Para poder seguir em frente a carreira ali na fé. Sim. Então, como que foi essa experiência de ser treinado? Foi uma questão, assim, realmente... A senhora teve que se doar, eu imagino, não deve ter sido fácil. Mas, assim, valeu a pena, hoje vendo essa preparação? Teve algum momento, assim, mais legal? Alguma coisa que te vem à cabeça, assim, legal dessa época? Ai, valeu demais, assim. Como eu falei, para mim foi a melhor experiência da minha vida. E eu vi muito a mão do Senhor nesse tempo, sabe? Acho que uma das coisas que eu mais exerci foi a fidelidade de Deus. Imagina. É muito fácil a gente falar, né? Eu dependo do Senhor, mas realmente, quando é na hora do vamos ver, e ver o Senhor assim, eu acho que na simplicidade. É no sorriso de uma criança, é no abraço de alguém, até num olhar diferente que você recebe ou você dá. Eu achava que eu ia muito mais para dar e eu acabei recebendo muito mais, né? Então, assim, realmente foi uma experiência que mudou a minha vida. E eu acho que uma das coisas mais legais também é porque eu fiz isso pelo período de 2 anos, né? Então, eu lembro de pessoas que a gente evangelizou, aceitou Jesus, se batizou, casou, começou a ter filho, você acompanhar toda uma vida sendo desenvolvida ali dentro da presença do Senhor. Caramba. E se não tivesse sido o evangelho, provavelmente a pessoa teria uma história completamente diferente daquela que ela passou a viver. Então, eu acho que o mais legal disso tudo foi de não ter sido simplesmente uma visita de semanas, meses, mas de ter convivido com as pessoas e testificar essa transformação que vinha da parte do Senhor na medida que o evangelho ia sendo pregado, as casas sendo alcançadas, as famílias sendo restauradas. Assim, tantas histórias que a gente viu, que o Senhor interviu. E, cara, isso não tem preço. Você realmente vê vidas sendo mesmo mudadas, sendo transformadas. Você olha, às vezes você pensa, caraca, eu sou só mas você é daquele momento que Deus está usando e está transformando a vida de outra pessoa. Né? Então, eu acho que é muito isso, acompanhar as vidas dessas pessoas as quais a gente foi semeando e foi dando frutos. Justo. Então, realmente foi uma experiência assim, envolvente na sua vida. Sim. Foi uma experiência dispendiosa também de anos. Sim. E eu queria perguntar assim, o que mudou da sua vida de lá para cá? O que você ainda carrega, assim? Eu acho que muita coisa. Algum exemplo? Precisa ser vontade, se quiser também não Primeiro, fala. saudade, né? Eu tenho saudade de lá do povo, e vira e mexe eu falo com um, com o outro. E é nesses momentos que eu vejo também que realmente fez alguma diferença na vida ali de um, de outro. E eu acho que a minha percepção de mundo, sabe?
Então, é completamente diferente. Lá a gente tinha um trabalho muito forte com crianças, principalmente, né? Que tinha a estrutura da casa lar, onde elas ficavam com a gente contraturno. Então, pensa como se fosse uma escola, realmente, tem as crianças, né? Onde tinha aulas ali de terças a sextas, tanto período de manhã quanto período de tarde. E tinha crianças de 6 até mais ou menos os adolescentes de 12, 13, aliás, junior, né? 12, 13. E eu achava assim muito interessante de estar acompanhando essas vidas e de ver uma realidade completamente diferente da minha. Eu acho que isso foi o que mais mudou. Né? Quando você está numa realidade de pessoas muito mais humildes, você passa a dar muito mais valor a tudo que você tem. Né? Quando você está numa realidade de pessoas que têm uma família um pouco mais disfuncional, você passa a agradecer a sua muito mais. E o que você tem, você oferece também. E até coisas um pouco mais complicadas que a gente passava. Então, assim, tinha crianças que, quando a gente ia, por exemplo, à igreja, porque tinha um projeto também no bairro da igreja em si, semelhante ao da Casa Lar, a gente tinha o CREA, né, que chamava de CREA, que era Centro de Referência em Infância e Adolescência. E essa mesma situação que a gente fazia de dar ensino bíblico, aula de culinária, esporte, todas as coisas para as crianças, a gente fazia lá no bairro. E várias vezes que a gente ia, tinha criança que preferia estar conosco lá, na igreja, do que estar em casa, porque talvez em casa estaria sofrendo um abuso, por exemplo. Então, você lidar com esse tipo de realidade é uma coisa que te choca. Já é difícil você lidar com situações que são complicadas com adultos, mas e com crianças que, por vezes, não sabem se defender? Então, até para você falar de um Deus que é pai, para quem não tem uma referência de pai, sabe? Então, eu acho que a minha forma de percepção de mundo mudou muito mais. E eu também acabei aprendendo de lá para cá que a questão de você compartilhar o evangelho é algo muito mais simples do que a gente imagina. É realmente o dia a dia, é você estar ali, quando fala pare para uma vida, pare para uma pessoa. É um bom dia, uma boa tarde, boa noite. E como as dificuldades unem pessoas. Eu lembro que, às vezes, que eu tinha mais conexão, não era quando eu tinha uma oportunidade de levar uma palavra num culto, ou numa casa, ou nas escolas, porque era realmente muitas atividades em paralelo que acontecia, né? A gente se dividia em grupos para poder dar conta de todas. Mas as conversas mais vulneráveis e testemunhos que eu compartilhei, às vezes, de coisas que eu também estava lutando, era na calçada da rua, conversando com alguém, sentado, assim. Então, essa questão de você ver oportunidades no seu dia a dia. Eu tinha muito isso, como que é, e falar do evangelho, falar do Senhor. Compartilha algo bom que ele fez na sua vida? Às vezes é isso. Ou você está numa batalha, está passando por algum tipo de dificuldade, e às vezes o outro que está do seu lado está passando a mesma coisa. Então, vamos orar juntos? E desmistificar isso também, né, que as pessoas têm muito o pensamento de religião, olham muito mais para o que não pode ser feito do que todas as coisas que o Senhor nos dá para fazer. Colocam como se a religião fosse uma série de restrições. Exato, exato. Então, as pessoas verem que você é uma pessoa como qualquer outra, né? E tá ali, eu acho que mudou muito. Nossa, um ser humano? É normal? É normal, né? É crente, é normal. É crente. E eu acho que eu tive muito mais também, o que eu trago muito para mim hoje é que, de fato, não tem melhor coisa do que você viver no centro da vontade de Deus. Disparado, foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Isso, assim, é fato, né? Não vamos aqui... É lindo e maravilhoso ver essas fotos e me dá muita, dona Nilza, me dá muita saudade de ver todo esse povo que estava comigo, que, assim, o Dani, exato. O Dani foi um precursor, através dele que eu conheci o projeto e que acabei indo em uma das conferências e foi quando Deus falou comigo e mudou completamente a minha história.
Mas, assim, eu acho que não tem lugar melhor do que você estar realmente no centro da vontade de Deus. Como eu falei, foi uma das fases mais difíceis. Passei por muitas batalhas financeiras, de saúde, de saudade, de convivência. Você conviver com um monte de gente que você não conhece. Teve um período que morava em uma casa 8 mulheres. Vocês têm noção? Às vezes é difícil, por exemplo, Rebeca, você e sua mãe. Pensa conviver com 8. Cada uma de um estado e tendo gente que nem mora, nem é brasileiro. Começa daí. Então, um choque de convivência, realidade. Mas, ainda assim, durante todo o tempo, o que nos sustentava ali era a palavra que o Senhor tinha enviado e a satisfação, cara. Como eu falei, no sorriso de uma criança, no abraço de alguém, uma vida que você acompanhava sendo transformada, uma vida que passava por um processo de libertação, isso não tem nada que pague, sabe? Não é uma satisfação que você pode ter trabalhando na melhor multinacional que tem, tendo todos os recursos financeiros e sonhos que você acha que você nunca ia alcançar. Não é essa satisfação. É algo completamente diferente. Você sentir pleno, sabe? Então, de ter vivido isso, é algo que eu trago muito para a minha vida e também, claro, né? Não só as pessoas que eu conheci ao longo desse tempo, tanto que os que moravam lá e que eu acompanho a vida de alguns até hoje, mas as pessoas também, né, que estavam fazendo missões junto comigo. Até a música que cantou antes, a gente falava que era a música do missionário. Toda vez que a gente ia nas igrejas, assim, principalmente no período da nossa ETEC, como você falou, né, a gente sempre os sinais, a gente ficava confinado, né? Na escola em si, onde nós vivíamos durante esse período de 5 meses, mas sempre aos finais de semana a gente tinha visita para alguma igreja e tal. E sempre quando eu tocava nas igrejas, todo mundo chorava, era aquele negócio, porque lembrava de todo o caminho que a gente foi percorrendo. Então, até com pessoas que eu nunca imaginava, nem sequer que existiam, hoje, para mim, são família. Sabe? E família mesmo, assim, da gente continuar compartilhando tudo da vida e estar junto. Então, até isso também, né? Você vê como Deus é bom. Eu acho que eu vivi muito modelo daquilo que fala, de fato, na palavra, né? De você levar mesmo o evangelho e, ao longo do caminho, o Senhor vai colocando pessoas, né, vai acrescentando na sua caminhada que tem o mesmo propósito que o seu. Então, cara, isso eu levo muito para a minha vida também. Justo. E fazendo um link, um paralelo, realmente foi nessa questão assim da ETEC, né, gospel, da ETEC cristã, né, da ETEC do reino, realmente relembra um pouco da história dos moravianos. Então, ali você tinha pessoas de diferentes lugares, pessoas de diferentes... Alguns batistas, imagino eu, alguns pentecostais, outros de outras igrejas e tal. Mas todos com o mesmo projeto, alcançar vidas lá no Nordeste. Sim. E, realmente, pessoas que tinham disposição assim. E, realmente, o Dani inspirou muitas pessoas a irem lá também. E é um amor, gente. Quem não conhece o Dani não sabe o tesouro de ser humano que está perdendo. O Dani é um amor. E, mais recentemente, também foi o Matheus, que é um outro amorzinho de pessoa, gente do céu. Só vai gente boa para lá. E, por exemplo, se hoje alguém quisesse participar do Projeto Flechas, se realmente tem a questão do chamado, mas se alguém tivesse disposto a participar do Projeto Flechas, como que faz? Como que pode se encaminhar isso? Teria que passar pelo mesmo processo, né? De fazer a ETEC Gospel, como você, você falou, né? Que para mim foi um período de 5 meses. E aí, depois que teve esse período de 5 meses, nós tivemos uma viagem missionária. E na nossa turma foi tudo muito assim de Deus, muito diferente. Uma porque todo mundo foi enviado para o mesmo local para a viagem missionária, que na época foi essa base de Lagedo, em Pernambuco, de onde vocês estão vendo as fotos. E lá, quando eu fui, o Dani já estava lá, ele já tinha passado por esse processo e fez, né, seguiu vários anos como missionário. E aí, depois que a gente voltou dessa viagem missionária, a gente teve mais um tempo com a família e depois fomos
realmente enviados para o campo, não mais de volta para a escola, mas enviados para o campo. E outra coisa também que aconteceu muito diferente, mas a direção do Senhor, foi de todos também terem sido enviados para o mesmo campo, porque até então tinha base missionária em Maringá, no Paraná, base missionária em São João del Rei, em Minas, base missionária teve um período que teve em Manaus. Então, assim, vários lugares do Brasil. E todos da mesma turma foram enviados para lá. E eu lembro até que uma coisa que os pastores falavam é que a escola tinha duração de 9 meses, né? Os 5 que você ficava estudando e os outros 4 que era devidamente na base, porque era semelhante a um período de gestação. Então, Deus estava gerando algo na vida de cada um de nós. E até o aperfeiçoamento acerca dos ministérios também que a gente tinha. E era muito engraçado, porque tudo que a gente aprendia ali na escola, a gente vê no dia a dia. Então, tinha que ter mesmo o evangelista que ia, já falava com todo mundo, a contraponto o pastor, para já estar ali acolhendo, esse que o evangelista conseguiu trazer, o profeta para trazer, né, o que é certo, o que é errado, e a contraponto já vinha ali com exortação quando necessário, o mestre ensinando da palavra, o apóstolo intermediando todos esses. Então, até esse período de gestação, se eu olho para mim, se eu olho para os meus amigos daquela época e hoje o Senhor testificou demais acerca do ministério de cada um também. Né? Então, assim, passar por todo esse processo, mas no ano seguinte que eu fui, aí já não foi algo assim, a escola falou que você tem que voltar. Não, foi uma direção do Senhor que eu recebi, aí eu passei 1 ano lá direto. Da mesma forma que o Dani continuou a voltar alguns anos depois que ele fez a escola, porque foi uma direção que o Senhor tinha dado para ele, sobre aquele tempo e tudo mais. Mas aproveitando, né, vendo as fotos e tudo, aqui também hoje vocês sabem que tem algo, né, que o Senhor está fazendo na Kadosh sobre missões, né, e também voltado para esse lado do norte, nordeste, que a gente precisa ir muito, é uma realidade completamente diferente. Eu tive também o privilégio de visitar o Dani com o Mateus, e assim, foi demais, sabe? Me trouxe várias nostalgias acerca de muitas coisas que a gente já viveu. Então, a questão de estar junto com as famílias ali e estar pregando a palavra, a questão de ter os jogos, né, que é a forma também de alcançar, porque como que você vai alcançar um menino, uma criança, um adolescente que é de uma cidade interior? O que as pessoas mais pensam? Pô, eu quero mudar de vida. E o que os meninos mais vislumbram? Futebol? É uma forma de você entrar com o evangelho. Então, tem também, né, está formando o time de futebol da Kadosh, no projeto lá que eles estão agora em Milagres. Então, assim, até se você tem algo no coração voltado para isso, Deus já te direcionou. Independente, se Deus também não te direcionou, a gente sabe que missões é feito com quem? Quem vai, quem dizima, quem fica, quem ora. Quem vai, quem fica. A avó deve estar correndo lá no imposto. Então, você pode ser um desses, sabe? Ser esse agente transformador de alguma forma. Não que fica. Não que fica. Se ficar, tem que orar ou pelo menos investir, né? Exato. Das duas, uma. E aí entra na última pergunta, que seria: como que a gente pode ajudar os missionários como o Dani, o Mateus, que estão lá no Nordeste? Como que a gente pode ajudar a se envolver nesse... Se for para ser os que ficam, o Samuel falou, cobri-los de oração, porque, cara, é muito difícil você estar no campo, eu sei, porque, né, vivi na prática. Então, tem muitas coisas que o Mateus e que o Dani passam e a gente conversa, e eu super entendo, porque já vivi isso também. Então, cobri-los de oração o tempo todo, porque são momentos que às vezes eles precisam de provisão, são momentos que eles precisam se manter firmes também, né? Aqui o tempo todo a gente tem igreja que tem culto de terça, de quinta, de domingo. E lá, eles não têm uma igreja necessariamente de terça, de quinta e de domingo. Verdade.
Então, como é que fica? É eles acompanharem o culto, é eles visitarem algumas igrejas locais. Então, está cercando eles de oração, também se levantando como mantenedor, porque é algo que você precisa. Claro que, uma coisa também que eu aprendi é que Deus faz independente do financeiro. Porque quem envia paga a conta. Isso Justo. foi algo que eu vivi, assim, mas ele usa pessoas para isso. Então, às vezes, a questão de ser mantenedor não é, poxa, eu não tenho R$200 para doando todo mês, mas você tem 10, 20, 30, 40, e você vai se comprometer de todo mês, de fato, fazer aquilo, faz total diferença. Não é o valor, é a consistência naquilo que você está fazendo. Fidelidade, exato, é a fidelidade do início ao fim. Você se comprometeu e não se comprometeu diretamente com eles, você comprometeu com o Senhor. Porque eles estão cumprindo algo que foi instituído pelo Senhor. Então, a forma de ajudá-los é isso. E também, agora vem aí na Kadosh, não é mesmo? O curso online de missões, que vai estar trazendo, vai ser, essa ETEC online, agora uma ETEC online. Vamos ter o ETEC AD Gospel. Exato, ETEC AD, que vocês vão poder aprender muito mais, né, sobre questão de missões, como abordar, o que falar, o que vai viver, rever muito mais as bases do Evangelho, porque isso é algo que a gente tem que ter na ponta da língua, por mais que, fui criado o tempo todo na igreja. Mas se alguém te perguntar realmente, você vai saber explicar todo o plano de salvação? De bate-pronto. Então, assim, são coisas que você tem que se preparar. E depois de fazer esse ETEC EAD, ser enviado para lá, né? Então, vocês aí podem doar férias de faculdade, férias escolares, enfim, durante algumas semanas de ir lá, ajudar. Então, a melhor forma de ajudá-los é essa, cobrindo eles de oração, ajudando financeiramente, e estar indo também na medida do possível. Justo. Então, realmente, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho que realmente você tem que estar muito certo daquilo que está fazendo. Mas também é um trabalho que te recompensa no sentido espiritual, do crescimento, da comunicação, da interpessoalidade, você expandir os horizontes. Sim. Logicamente, tu conhecer uma terra bonita, uma terra que tem história e tal. Sim. Imagino que, apesar das dificuldades, a comida também devia ser boa. Sim. E também novas pessoas, crescer a família em Cristo, realmente é uma experiência maravilhosa, muito bonita. Mas falando em bonita, temos a Tia Aline aqui, né? E para quem não sabe, gente, hoje é aniversário dela. Não, de novo! Sim, gente! Então eu gostaria de convidar a todos a ficarem de pé. Pronto! Sempre, Samuel! No 3. 1, 2, 3. Fluam os bens pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo porvir. E a vida lhe seja um eterno sorrir. Pra Tia Aline tudo. Então fala que é bênção, é uma porção de bênção, é honra, É uma porção de honra. Pra você, Tia Aline. Hoje foi bonito, hein? Foi. Meu 20º aniversário do ano. Mas esse daqui vai ser pago, ó. Tem o bolinho! Quem quiser me dar bolinho, tá? Eu aceito, que vocês sempre cantam parabéns e não me dão bolo, nem presente. A gente dá o bolo no bolo. Entendeu? Mas, então, Tia Aline, muitíssimo obrigado pela sua ilustre presença. Obrigado, feliz aniversário. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Mas descendo ali, eles vão te entregar o bolinho de verdade. Uhul! Aí o... Não, é meu. Toca inveja, eu tô fazendo aniversário. Não vou tocar não. Gente, muito obrigada, viu, Samuel, por esse convite. É nóis. Talk Crente, tá show de bola. Deus te abençoe. Muito obrigado, tia. Valeu. Uma salva de palmas para Deus pela vida da Tia Aline. E, gente,
A Tia Aline é uma pessoa maravilhosa, se dispôs, como ela falou, realmente passou por situações difíceis, situações que, apesar de recompensadoras, não deixam de ser difíceis, não deixam de ser cansativas, penosas. E, realmente, isso a gente está numa realidade Brasil, onde, pela Constituição, a gente tem liberdade religiosa. Mas imagina aqueles lugares como, por exemplo, na África, lugares onde o evangelho é proibido, onde você ter uma fé diferente é proibido. Por isso eu pedi para mim uma convidada maravilhosa. Eu amo ela de paixão. Eu amo ela de mãe terra também, esse paixão. Mãe terra, entendeu? Aí é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa com autoridade no assunto, uma pessoa que esteve lá na linha de frente. Então, eu peço que uma salva de palmas para recebermos a Dinda. Sempre Dinda. Sim. Shalom, gente. Shalom. E aí, como está essa noite, Dinda? Tremendo que nem vara verde. Relaxa, relaxa, é mais uma conversa mesmo. Exato, estamos entre família aqui. Aqui a gente vai compartilhar experiências. Tá bom. E ela é maravilhosa. Não, mas eu tô tremendo. O fato é o seguinte, nós gostaríamos de saber, que a gente está falando das missões, realmente, do ID, e a senhora foi ao Chad, à África, a senhora viu outras coisas, uma realidade completamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, e a senhora conheceu uma pessoa maravilhosa, a Nelby. Sim. E a gente queria entender um pouco mais dela, o que ela faz como missionário, o que o missionário faz lá fora. A Nelby é uma missionária transcultural, né? E a gente, às vezes, tem noção de que, quando você está no Brasil, já é muito difícil, e eu dou os parabéns à Aline, sempre pensando como não é fácil, né? Faz algo que a gente não faz. Mas ela está num lugar, ela está fora, ela está na África, e é tão interessante que a primeira coisa que o missionário tem que aprender é a cultura daquele lugar. Imagine que ela foi para o Chad há mais de 20 anos atrás, quando o meio de comunicação era carta. Não existia celular, não existia telefonema nunca, porque você pagava a sua vida. Se ela ligasse para alguém, ela pagaria a vida dela. E ela foi para uma cultura, ela é do Nordeste, né, ela é do Recife, e ela foi para um lugar extremamente quente, onde a temperatura chega a 60 graus. Um lugar em que a mulher é considerada um objeto. A mulher não tem valor, a mulher ela é renegada a nada. E ela foi para esse lugar para servir ao Senhor com mulheres. E no Recife, todo mundo usa camiseta de alcinha, bermuda. Lá, você não pode mostrar. Você viu como eu estou? Uhum. Segura aqui, Samuel, só um pouquinho. Está muito bonita. A mulher lá é obrigada a usar uma lafaia. Lafaia é um véu. Eu não vou segurar, senão eu não consigo falar. Mas esse véu cobre, ele tem 7 metros, mais de 7 metros. E ele tem que cobrir tudo, o rosto da mulher. A mulher é obrigada a ficar com o rosto assim, apenas os olhos. E independe da mulher. Não importa se a mulher é cristã ou se ela é muçulmana, não importa. Ela tem que usar. E é tão interessante porque ela enfrentou isso, usando esse tipo de véu. Ela teve 3 malárias. Meu Deus. E isso gerou nela um problema hoje nos rins. Né? Ela só tem um rim e funciona 70%. Gerou todo um trabalho. Mas você nunca vê a Nelby, é triste, você vê a Nelby com um sorriso no rosto o tempo inteiro. E eu acho tão interessante que, às vezes, a Iris fala para ela assim, a pastora fala para ela assim, Nelby, não vá. Aí ela fala, não, se eu tiver que morrer, eu morrerei, mas eu vou. Realmente uma mulher de entrega, uma mulher que realmente ela cumpre a disposição necessária para servir ao reino a todo custo. Essa roupa é da África. Muito bonita. Essa roupa é da África. Esse tecido é da África.
Trouxe diretamente de lá. Sim. E como que foi sua estadia lá? Bom, nós fomos para Moçambique primeiro. E foi tão interessante porque, quando nós chegamos, a missionária Iris foi na frente, e aí eles abriram a mala dela. Abriram a sua também, Marise? Não. Então, mas quando eu passei, aí eu fui começando a conversar com o cara, e aí ele não abriu mais nenhuma mala. E eu achei tão interessante isso, eu disse, Deus, o Senhor está no negócio. E nós vimos muitas coisas, é muito gostoso o pão de lá, sabia? Sério? Só que você tem que bater assim para tirar a terrinha, porque né, não dá para comer com a terrinha. Mas eu nunca comi um pão tão gostoso como lá, na África. Sério? Nós tivemos em Moçambique, e a terceira maior cidade, né, nós tivemos em... Como chama lá? Nampula, a terceira maior cidade de Moçambique. E nós estivemos no Chad, eu e a Iris. Nós estivemos em Djamena, é a capital. E Djamena só tem uma rua asfaltada, é a rua que mora o presidente. Meu Deus. E, por incrível que pareça, em século XXI, lá não tem energia elétrica. Não são todos os lugares. Algumas ruas têm, outras não. 60 graus e sem ventilador? Não. Ai. Ventilador, às vezes, depende do lugar que você vai ficar, você consegue aquele que faz assim. É horrível, é horrível. Mas o choque cultural é muito grande. A diversidade, quando a gente vê o que o Senhor criou, porque você encontra mulheres que não têm absolutamente nada, não têm aquilo que você almoçou. Tá certo que o almoço foi uma coisa engraçada, que eu vou te contar depois. Okay. Aquilo que você almoçou, ela não tem, mas ela tem um sorriso maior do que o seu. Um sorriso de alegria. O Chad foi, para mim, uma experiência muito grande com relação a ver 500 mulheres descendo, quando a nossa pastora pregou, e ela pediu, quem precisa de cura? Desceram 500 mulheres. Eu disse, meu Deus, ela não vai ministrar uma por uma, senão nós não vamos sair daqui. Mas desceram 500 mulheres, crendo que iam ser curadas. E nós vivemos experiências únicas. Por exemplo, é incrível, mas no Chad, você não pode levar ninguém no aeroporto. Então, nós viemos com as malas, eu tinha recém-operado, então eu não podia carregar peso. Uhum. A nossa pastora carregou sozinha as malas. E teve uma hora que ela foi empurrar, o carrinho virou, tinham 4 homens do outro lado, eles não ajudaram, ela teve que virar o carrinho sossegado. Eu quis ajudar ela, você não pode, eu realmente não podia na época. E aí, ela pegou sozinha, começou a chover, a gente estava só as duas. E tinha um único lugar coberto, que tinha 4 homens. E eu fui me esconder perto desse lugar coberto, e eles começaram, ale, madame, ale, 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 madame, ale, ale, ale. Eu sou obrigada a sair. É tipo, sai, madame, aqui você não pode ficar. Sai, sai, madame, você não pode ficar. A mulher não pode ficar no lugar coberto. Mas eles estavam sentados, folgados, e a gente lá. E você só sobe para ir para o avião quando faltam 15 minutos. O avião já pousou, aí você sobe e vai embora. Parece um teco-teco sair do Chad, mas foi grande a experiência. Entendi. Foi realmente uma experiência, eu imagino, assustadora até também. Muito. As lagartixas de lá são desse tamanho. E não tem como você escapar delas. Sério? Elas passam no meio das suas pernas, é horrível. Ai, que agonia. Mas, então, apesar do ambiente ser um pouco, né, pra gente estranho, meio essa é Brasil, para não falar extraterrestre, essa é Brasil, realmente é um ambiente bem controlado pelo governo, socialmente assim, ditado por uma cultura totalmente diferente da nossa. A maior parte dos países é a Sharia quem coordena a Constituição muçulmana. Caramba. Então, realmente são países diferentes, mas todos com essa cultura da Sharia. E, realmente, é um povo que, como você disse, apesar do pouco que tem, está sempre disposto, está sempre com um sorriso, tem uma busca, 500 mulheres que desceram acreditando ali que Deus, um Deus que, para elas, estrangeiro, poderia curá-las. Então, realmente, é um povo que tem fé, que tem fome por isso. E o que você acha importante nas missões? Uma das coisas que eu queria frisar com relação ao povo muçulmano
é que eles são extremamente entregues ao Deus que eles servem. Se nós, os cristãos, fôssemos metade do que eles são, Jesus já teria voltado. Porque eles são muito dedicados. Eles são extremamente dedicados. Eles conhecem o Alcorão como ninguém. Eles citam o Alcorão com uma facilidade incrível. E quando eles se convertem ao cristianismo, eles fazem a mesma coisa. Eles se entregam ao Senhor. Por isso, hoje, nós temos missionários em vários lugares da África. Por quê? Porque são ex-muçulmanos ou ex que se entregaram ao cristianismo. O que eu acho importante em missões transcultural, eu acho que eu podia definir a vida da Nelby como amor. Um amor que ultrapassa as fronteiras, as barreiras. Ela não se importa de... E isso ela e tantos missionários. Mas nós estamos, aqui no caso ela, que não se importa de se vestir, morar numa casa, como ela mesma dizia, que parecia um micro-ondas, porque é de lata, e enfrentar doenças, e enfrentar, pensando que pelo menos uma mulher podia ser alcançada. Por uma mulher, ela ia. E ela não mede esforços, mesmo passando por um problema de saúde, ela vai. Então, eu acho importante a gente olhar como referência. Aonde eu não fui na esquina. É verdade. E ela cruzou o oceano. Várias vezes. Realmente é uma entrega incrível. Mas, então, de fato, é uma outra realidade, não é para todo mundo. Realmente vem de uma necessidade de um chamado e de uma entrega, de você ter uma confiança absoluta em Deus. Absoluta. Porque, realmente, é um lugar com escassez de recursos. E como que funciona para um missionário se manter lá? Como que se mantém? Na realidade, o missionário vai pela fidelidade. Se você pode, você ajuda. Não é com R$100, R$200, R$1.000, não é isso. É claro que se você tiver, glória a Deus. Mas é o seu R$10 todo mês. Isso é que faz a diferença. Sabe uma das coisas que eu achei mais interessante, Samuel? E ela conta chorando isso. Quando ela enfrentou 4 guerras. Ela enfrentou Boko Haram. E o cara que foi avisá-las e tirá-las do local, ele foi apedrejado. Então, elas tiveram que esperar mais um caminho de Deus para que elas pudessem sair. E estava uma guerrilha muito forte. E elas foram, o exército tira, a missão tira, e eles foram para um local, e ela virou e falou assim, nossa, olha aí, que linda essa imagem. Quando ela olhou para cima, o míssil estava descendo. Aí eles correram e esconderam. Correram para dentro assim, e eles escondiam embaixo das mesas, mesa de madeira. Vai prover que jeito, né? Vai. Só Deus para prover. E mas 2 coisas aconteceram que chamou muito a minha atenção. Primeiro, eles foram tirados em tanque de guerra. Então, eles entre um míssil e outro ia 2 para o tanque de guerra. Entre um míssil e outro ia mais 2 missionários para o tanque de guerra. E ela disse que chorava o tempo inteiro porque os tanques de guerra passavam por cima dos corpos. E ela dizia, Deus, quanta gente caiu sem salvação. Quanta gente está caindo aqui sem salvação. E aí eles foram levados até o aeroporto. E lá eles foram tirados nesses aviões do exército. E você sabe que avião do exército ele não foi projetado para ir às alturas, mas ele foi projetado para voar abaixo. Só que não tinha como eles voarem baixo por causa dos mísseis. Eles seriam atacados. Então ele foi e subiu. E esse avião ele é despressurizado. Então, você não respira nas alturas. Tinham poucas máscaras e muitas pessoas feridas, porque muitos missionários saíram feridos. Então, a máscara, passava de pouco em pouco para respirar. Ela disse, Deus, eu não morri na guerra, mas vou morrer sem ar, sem respirar. Mas tinha uma moça, uma missionária, que ela já faleceu, que estava do lado dela. E quando a máscara vinha para ela, ela pensava assim, eu vou respirar só um pouquinho e vou pôr nela, porque ela precisa mais do que eu. E ela trocava isso. Então, existem experiências que nós nunca imaginamos, mas que um missionário transcultural passa. E o que é mais interessante, o missionário transcultural, ele sabe que vai, mas não sabe se volta. Ô, louco. Ele não sabe se morre lá. Mas é o que ela fala, se eu tiver que morrer... E ela sempre fala para a avó isso. Se eu tiver que morrer, morro. E isso fazendo um link também com paralelo e tal,
é a realidade também dos moravianos. Sim. A entrega, os moravianos foi século XVIII? No século XVIII, 300 anos, e realmente o mundo continua necessitando de Deus, tanto quanto naquela época. A África precisa de Deus, o Brasil precisa de Deus. É verdade. Agora, vou te Muito. contar um King Kong que eu paguei lá. Vixe! Eu sou canhota. Ah. Viva os canhotos, mas não vai para a África. Nada pode ser feito com a mão esquerda. Porque a mão esquerda é a que eles usam para, né, lavar o... Não tem papel higiênico, gente. Então, eles vão no banheiro, levam uma vasilhinha de água e usam a mão esquerda. A mão esquerda é contaminada. A mão esquerda, ela não pode ser feita, usada para nada. E nós fomos recebidas por uma princesa, Madame Yashta. Ela chama a gente de Mama Isa, porque você já é uma pessoa de mais idade. Então, você se torna... É linda essa expressão. Todos eles te chamam de Mama. Mama Isa, Mama Iris, porque você já é mais velho. E ela ela comprou um frango para a gente comer. Só que o frango era um passarinho. E tinha que comer com a mão. E com a mão direita. Imagine se eu já não tenho equilíbrio com a mão direita. Uma asinha de frango desse tamanho. Nossa. Como é que eu vou quebrar a asa do frango? Aí eu peguei, era a minha vez, por que será que eu tinha que ser a primeira? Nossa. Aí, e me ensinaram a sentar em cima da mão esquerda, que assim eu não corria risco de pegar a mão esquerda. Uhum. E quando eu sentei, a Iris virou e falou assim para mim, o que tiver você vai comer. Eu já sei. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu olhei e virei para ela e falei assim, eu não vou conseguir quebrar a asinha do frango. Tenta. Aí eu peguei, sabe aquela mansidão da avó, né? Tenta. Aí eu peguei a asinha. Quando eu peguei a asinha, que eu puxei, veio o franguinho inteiro. Aí eu devolvi. Aí eu virei e falei assim, eu acho melhor, eu perdi a fome. Come que jeito, eu não consigo quebrar. Isso eu fui umas 3 vezes, mas é um pintinho, não era um frango. Era uma coisica assim, sem sentido. A asa nem tinha carne, era só osso. Mas eu queria comer só a asa, porque, né? Como é que eu ia dividir com 6 pessoas o pintinho? Imagine, um pintinho você vai dividir com 6 pessoas. Aí, com muito custo, a Madame Yashta quebrou a asa com aquela agilidade, mas ela nasceu lá, né? Eu não, né? Ela quebrou a asa e me deu. Obrigada, Jesus. Estava, graças a Deus estava. Ô, glória. E isso é um almoço de honra, ok? Isso é um almoço de honra. Outra vez eu fui pagar um negócio, e você comprou, aí a Nea, pastora, eles não aceitam essa mão. Aí eu mandei nessa mão, aí ele também não aceitou o dinheiro, porque já tinha passado nessa mão e estava contaminado. Aí eu peguei, voltei o dinheiro para cá, fiquei com essa mão, peguei um dinheiro novo e paguei. Eu paguei King Kong lá. Eu não paguei mico. A pastora Iris, nós, no Chad, ela queimou aqui assim, ó, de ficar em carne viva. Nossa. E no dia seguinte, ela tinha que pregar embaixo de um sol de 40 graus, 50 graus, e com o lenço. Então, de noite, a gente passava a pomada nela e orava muito, pedindo a Deus que curasse ela, porque no dia seguinte ela tinha que pregar. E no dia seguinte ela punha o lenço, eu imaginava que doía muito nela aqui, mas ela ia pregar. E a gente voltava tarde, as lagartixas de verdade eram desse tamanho, a gente voltava à noite, eu saía cheirosa e voltava fedida. Meu Deus. Eu saía cheirosa e voltava fedida, porque as mulheres são bem altas, né? E eu cabia aqui embaixo do braço delas, mas banho lá nunca, né? Então, não tem água. Aí nós fomos... O Chad e o metrô de São Paulo. É mais ou menos por aí. Aí, nós vamos... Algo que aconteceu que se não fosse trágico, seria cômico. Nós levamos 500 sabonetinhos. E a pastora Dani fez tudo com cheirinho de morango, de uva. Nós fomos no banheiro e eles distribuíram os morangos. Quando nós voltamos... Aliás, os sabonetes. Quando nós voltamos, metade das mulheres já tinham comido os sabonetes. Meu Deus! E aí, eu olhei para a Iris, Espírito do vivo Deus, nós estamos enroscadas. O Senhor precisa me dar uma solução agora, porque se fala,
elas podiam passar mal. Se não fala, as outras iam comer. Então, a gente estava entre a cruz e a caldeirinha. E aí, Deus disse para ela, não fale nada. E nós não falamos nada. E elas não tiveram nada. Mas Glória elas a acharam Deus. que era sobremesa. E comeram o sabonetinho. Por quê? Porque banho não é que nem aqui. Levar sabonete foi o maior mico que nós já fizemos. Porque não existe água. Não existe luz elétrica. Então, banho é uma coisa que não existe lá. É uma outra realidade, realmente. É grosseiro, Samuel. Então, realmente é uma outra realidade. A Nelby, guerreira mesmo, daquelas blindadas, nível tanque de guerra do Senhor. E a senhora também sofreu. A avó, guerreiras, a tia Maris, o tio Dinho, lá em Moçambique. Moçambique? Moçambique, não Nampula. pula. E, realmente, a senhora acha, depois de tudo isso, valeu a pena? A última Olha, pergunta. Eu vou te contar uma coisa antes. Eu sei que você está terminando, mas eu vou falar rapidinho. Se você me perguntar, entre a Europa e a África, qual é mais fácil? A África. Missões na África é mais fácil do que na Europa. A Europa, eu já fui lá algumas vezes e eu já trabalhei com algumas pessoas algumas vezes. E quando você sai para missões, você, primeiro, na França, por exemplo, o maior índice de suicídio entre jovens, adolescentes e jovens está na França. A França é o berço da maçonaria. Então, quando você vai trabalhar na França, você bate na incredulidade. Eles falaram... quem que falou que você é crente? A Beca falou dos moravianos. Você nasceu, sua mãe é crente, você é crente porque você nasceu crente, mesmo que você não frequente. E é muito interessante a Europa. Às vezes a gente fala assim, nossa, é primeiro mundo. O primeiro mundo é mais difícil do que o submundo, o terceiro mundo. Nossa. Porque quando você vai lá até eles, nós tivemos experiência com 2 meninas, mas que nos assustou. Lindas as meninas, delicadas as meninas. Já tinham tentado suicídio 5, 6 vezes, já tinham destruído tantas vidas. E é tão interessante que, por exemplo, você completa 18 anos, teu pai vira para você e fala assim, porta da rua, serventia da casa, Samuel, sai. Ele não te dá uma casa, ele não te dá um carro, ele não te dá nada. Ele não te dá nada. Ele fala para você, chegou a sua idade, você vai sair. É claro que você vai atrás, o governo te ajuda, você vai estudar. Oi? Isso é uma lei. Isso é uma lei dentro da Europa. E principalmente na França. Principalmente na França. Então, você vai embora. Ali a menina, ela não existe um respeito pelo corpo. Ela se entrega para quem ela encontrar no caminho e elas não têm esse cuidado. E é tão difícil quando você vai falar com alguém, porque se você tem um papel e ele olhar para esse papel e virar para mim e falar assim, isso aí me constrange. Ele chama a polícia e eu sou presa. Então, falar de Jesus é por testemunho de vida. Quando você vai falar, você tem que ter consciência de que o mesmo risco que você está correndo num país que é 100% muçulmano, você está correndo num país que é livre. Porém, as pessoas não entendem o grau de destruição entre jovens e adolescentes que hoje vive a Europa. Tanto que os países da Europa são os mais velhos, só existem idosos nesses grandes países, como... você vê a quantidade de gente que morreu na Itália por causa do Covid, porque só tinha velho. E a França também, ela só tem... Por quê? Porque eles se matam. Eles não têm um sentido da vida. Então, hoje, eu diria, é mais fácil falar de Jesus num lugar que é 100% fechado, mas que há um nível de conversão maior do que num lugar que é aberto, um primeiro mundo, considerado primeiro mundo, mas de um povo totalmente limitado no conhecimento de quem é Jesus. A maior parte das pessoas na coisa não conhece Jesus. Justo. Então, sendo assim, nós agradecemos a participação da senhora, muitíssimo obrigado
por compartilhar essa experiência de vida e mostrar realmente como é difícil, é recompensador sim, mas é realmente difícil, tem que ter um preparo, não é de qualquer jeito, você tem que conhecer a cultura do lugar, estar preparado. Fica a dica, se for pagar alguma coisa na África, pague com a mão direita. Com Fica a certeza. dica. Mas então, muitíssimo obrigado. E uma salva de palmas. Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe também. E agora, acelerando um pouquinho o cronograma, nós estaremos recebendo o Dinha Marise. Para quem não sabe, eles são pais de uma pessoa maravilhosa que já esteve aqui, Tia Aline, e eles vão compartilhar um pouquinho das missões dos jovens e adolescentes. Boa noite a todos. Deus os abençoe. Sente quando se quiser. Pode sentar aqui. Pode. Cadê dedinho? Sigo amando vocês. Oh, gente, já virou bordão. Vou fazer uma camiseta. Sigo amando vocês. Pior que virou mesmo. Eu comecei com essa e parece que Pegou. atingiu. Pegou. De fato. Como estão hoje? Bem, graças a Deus. E Glória a você? Deus. Tô bem Bom, também. agora o bem ou ruim vai depender do que você vai perguntar. Não, vou perguntar umas coisinhas simples e tal. É brincadeira. Qual que é o número do seu cartão de crédito e os 4 numerozinhos? Tô brincando. Ela já começou no golpe, tá vendo? Não, eu vou fazer aqui 3 perguntinhas simples e aí a gente segue, pode ser? Pode ser. Como vocês se envolveram com o ministério? Você quer dizer desde o início ou você quer dizer com os jovens? Com os jovens, mais especificamente. Ah, então, com jovens. Sim, eu sempre gostei de jovens, né? Sempre. Não tem nem como, né? Mesmo porque eu tenho uma filha que também é jovem. E, assim, eu fiquei muito feliz quando a Fernanda me convidou para eu poder fazer uma parceria com ela. Aí eu falei, tudo bem, porque, assim, eu vi essas crianças que se tornaram jovens, né? Uns eu até peguei no colo, não preciso nem falar a minha idade, né? Então, e aí é muito bonito quando você vê o trabalhar de Deus na vida de cada um deles. Cada um tem uma personalidade. E então, quando ela convidou eu e o Dinho, eu falei, tudo bem. E aí fiquei feliz porque a pastora também, agora ela é líder dos jovens, né? E ela falou se a gente, né, podia continuar e tal, ela perguntou, então a gente continua, né? Mas Deus é quem sabe a hora de parar, mas assim, eu gosto muito de estar Justo. com eles. Dinho? Shalom a todos. Shalom. Eu sempre tive uma interação, né? Assim, sempre uma boa convivência com os jovens. Desde lá de trás, escola bíblica, sempre a gente fazia essa interação na classe de homens, com os jovens. Então, sempre foi uma boa convivência. E é sempre bom aprender, né, com jovens. Então, mediante essa oportunidade, nós oramos, ainda assim um pouco assim preocupado daquilo que a gente poderia fazer, mas estamos aqui para servir, né, e servir pessoas. Então, dissemos sim e estamos aí procurando servir a Deus e apoiando, né, a nossa pastora nessa empreitada aí. Justo, sendo sempre ajudantes do reino, ajudando a guiar a nova geração, a formar, a capacitar, fazendo a ETEC da Kadosh aqui, a ETEC preparatória. E recentemente a gente teve, por exemplo, os evangelismos, teve alguns eventos. Isso é uma direção realmente que Deus tem dado para a Kadosh, do espírito evangelista. E eu queria saber de vocês, o que vocês têm achado realmente do ministério, a progressão dos jovens? A opinião de vocês. Gostaram desses momentos? Estamos gostando, né, do que está sendo feito e do que nós já participamos. Foram bênçãos, tudo é um aprendizado, tudo é um processo.
E agora nós estamos nesse novo tempo, né, nessa nova visão que vamos implantar de portais, ou seja, que todos terão a oportunidade de ser um agente, né, de falar de Jesus, independente do local, independente de número de pessoas. Então, é algo assim que a gente está numa expectativa muito grande de voltar, né, àquela igreja que realmente busca almas, que alcança almas, alcança vidas. Então, acho que a expectativa é muito grande, é positiva, é de Deus e tem tudo para dar certo, porque o maior interessado é o nosso Deus e Ele vai nos capacitar. E aqui, né, tem jovens também capacitados, com chamados, né, proféticos, com chamados evangelísticos. Então, acredito que isso vai ser bom e vamos colocar em prática, porque nós somos uma igreja de muita palavra, de oração. Então, tudo o que a gente está fazendo aqui dentro das quatro paredes, nós vamos colocar em prática lá fora e o Senhor vai ser glorificado. Amém, amém. E quer falar, tia? Então, para encerrar aqui as perguntas e liberar vocês, e eu queria perguntar, assim, dos jovens e adolescentes, do ministério, etc., vem trabalhando e tal, o que vocês acham assim que é o foco assim do comprometimento para um jovem hoje em dia poder se manter fiel? Realmente poder se manter fiel no sentido que eu digo assim, as missões, a contribuir com o reino, a ter o ID todo dia, na visão de vocês. Poder participar do ID todo dia. Eu acredito no ID que, assim, eles têm expectativas mesmo do ID, porque é bíblico, né? Uhum. Foi que nós estamos aqui para pregar o evangelho. Não importa se a pessoa é tímida, não importa. Dia a dia ela vai vendo assim, e Deus vai capacitando a cada um. Entendeu? E eu acho assim bonito que assim, muito bacana, que tem muitas coisas que eu aprendo. Eles falam: você tem mais tempo, você sabe mais. Não. Cada dia a gente está aprendendo, sabia? Cada dia tem assim, surgem coisas novas. E eu aprendo bastante com eles mesmo. E você vê assim o jeito deles falarem. Muitas vêm conversar assim comigo, falam de tudo. E aí, tia, eu acho tão bonito quando eles vêm para fazer alguma pergunta. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E eu gosto disso, de mais saber o que eles querem, né, do que assim, o que eu quero para eles, mas o que eu posso é estar orando, estar ajudando, né, eles assim, no que for necessário, mas é muito melhor quando você sabe o que eles querem, que daí você vai buscar de Deus realmente, ver mesmo se é aquilo, se Deus está presente naquilo, não que eles falam coisas absurdas. Não é isso, tá, gente? Entenda. Mas, assim, eu acho isso muito legal, porque daí você pode desenvolver cada um, porque cada um tem uma personalidade, entendeu? Não gosta de uma coisa, gosta de outra. Então, é isso que eu acho muito bacana entre eles, assim, a nossa convivência. Para mim, eu acho ótimo. Eu sempre gostei, como o Dinho disse, desde o tempo da escola bíblica, né? O que eu mais gostava... O tempo que a gente terminava a aula com... Era na hora do... o que eu mais gostava também era na hora do lanchinho, que eu sabia que eu podia passar na sala, pelo menos, para dar um oi. Nem que a professora... Ei, Marisa! Mas era uma coisa que eu gostava. E, assim, desde o início, assim, sempre assim, tive simpatia por jovens, crianças. Eu não tenho... Sabe? Eu gosto mesmo. Porque eu gosto de comunicação. Entendeu? Eu gosto... Oi? Seguimos chamando. Então, sigo amando eles desde pequeno. Eu acho isso muito legal, que você assim, já veio de uma convivência, né? Então, você vê eles crescendo na presença do Senhor. Isso é muito importante. Entendeu? É verdade. E, assim, que eles ajudam mesmo a gente a buscar os outros jovens. O que eu fico triste, assim, é daqueles que não estão presentes, né? Mas com a nossa oração, eu creio que Deus vai fazer, né? Que vai haver diferença, sim. E esses que saíram vão voltar, sim, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para, mesmo que a gente pregue o evangelho lá fora,
Tem os da casa também, que a gente tem que pregar o evangelho. Sim. Mesmo que ele não goste, fala alguma coisinha, convida, entendeu? Falar de Deus, porque é muito difícil a pessoa que já conhece o evangelho, você falar de Deus, mas pedir direção de Deus para que dê estratégica, né? Sim. De como buscar esses jovens, trazer de volta para os caminhos do Senhor. Sim, de fato. E para quem não sabe, tem o turno que vai ser esse mês, né, dos jovens e adolescentes no Harpas e Taças. Esse mês, graças a Deus. Ele vai Venham- ser agora dos jovens e adolescentes, do dia 29. E para quem não sabe, já vai treinando galhos secos, porque É verdade. é o hino dos jovens e adolescentes com o pessoal aqui do É o coro. favorito. Então, gente, muitíssimo obrigado. Nós, como jovens e adolescentes, agradecemos a dedicação de vocês ao ministério, às nossas vidas, à disposição. E uma salva de palmas. Eu que agradeço a cada um Eu de que vocês. agradeço o trabalho de Agradeço vocês. muito pelo convite. Que Deus abençoe vocês. É Deus nóis. abençoe, Sigo pessoal. amando vocês, hein? Sábado, os galhos secos, hein? Os galhos secos. De uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Muito bom. O Criador fez uma flor a brotar. Ó, vamos ensaiar e sábado somos Vamos nós, ensaiar. hein? Que Deus abençoe. Deus Beijo. abençoe. Siga amando vocês. Também seguimos amando vocês. E para encerrarmos, faremos aqui 3 perguntinhas breves a pessoas muito especiais. Elas ainda estão aí? Ou não? Dormiram? Não sei. Aê! Gente, desculpa a demora. Eu juro que quando eu estava ensaiando na frente do espelho deu menos tempo as perguntas e tal. Mas seguimos amando vocês, como já dizia, né, Tia Marise. E vamos fazer aqui só algumas perguntinhas simples. Eu estou olhando aqui para trás, mas, né, mas vocês estão me vendo dali da frente. Vamos fazer aqui algumas perguntinhas. Vou fazer umas perguntinhas aqui bem rapidinha. E a primeira eu quero fazer para o vô. Vô, estamos completando 13 anos de ministério. Glória a Deus, aleluia. E foi a nossa história, ela se forma desde lá do passado, os Piratas Kids, e muitos aqui vieram desde o começo, mas algumas pessoas são novas. Então, eu gostaria que o senhor definisse o propósito da nossa igreja, sucintamente, como o senhor melhor quiser. Eu digo que Missão Apostólica Católica nasceu do coração de Deus, é um projeto de Deus, né? E todo projeto de Deus dá certo. E 9 de junho de 2011, Deus nos chamou para iniciarmos a Missão Apostólica Católica. E nós aceitamos o desafio, começamos do zero, né, lá no Piratas Kids, como você falou, no Piquet, e tinha chegado para nós um sonho. Nós tínhamos um desejo no coração de trabalhar algumas áreas. Deus nos chamou profético, histórico. E essa foi a maneira que Deus preparou para nós iniciássemos a Missão Apostólica Católica. Nós colocamos Missão Apostólica Católica porque a gente fez algum ciclo e os nomes que foram sugeridos já haviam sido registrados. Tipo assim, Comunidade Evangélica de São Paulo, né, já tinha. E como a comunidade nessa época estava assim, bombando para todo lado, nós chegamos à conclusão que, como nosso chamado também era missionário, que Deus nos tinha chamado a uma missão de uma forma geral, no apostólico, no profético, em missões. E então nós acabamos chegando ao denominador de que nosso ministério chamaria Missão Apostólica Kadosh.
Entendi. E assim surgiu, então, a Missão Apostólica Kadosh, que, como o senhor mesmo diz, né, é o slogan da nossa, não da igreja, mas da família, é mais do que uma igreja, é uma família. E o senhor sempre esteve à frente, cabeçando, nós damos glória a Deus pelo senhor e tal, como nosso pai espiritual e como nosso avô, né? Nós, os jovens e adolescentes e tal, temos esse carinho especial pelo senhor. E como uma última pergunta para o senhor, eu queria fazer uma pergunta em relação a missões com a Kadosh, que é mais sobre o surgimento mesmo da igreja. Como foi que o senhor se converteu? A sua história com a sua conversão, perdão. Em 1964, eu fiquei doente, quase recebi o de óbito, e esse foi o início da conversão da minha família. Eu em 1974, fomos para a igreja, e foi assim, muito diferente, porque nós estávamos acostumados à religiosidade, né? Não tínhamos um encontro com Deus. E em 1970, num domingo de manhã, 6 horas da manhã, a visitação de Jesus. Foi um momento muito especial durante o finalzinho de uma vida. E naquela manhã eu cheguei no finalzinho, no encerramento para a filha. E eu sentei ali, um pastor que estava ali, começou um hino, naquela época era acordeon. E ele disse assim, eu vou adorar a Deus com um hino aqui na acordeon. E quando ele começou a tocar, comecei a chorar. Vergonha, né? Não era típico de eu chorar assim. E disse assim, você não deram notícia ruim, não pisaram no teu pé. Ele disse assim, você conhecia esse, agora você está conhecendo da presença de Jesus Cristo, ele acabou lá no seu coração. E aquele dia realmente, eu digo, desde o dia que eu aceitei, a minha vida se transformou. Glória a Deus. Eu, em maio de 75, eu passei pelo batismo nas águas, depois do batismo, depois comecei o meu chamado de apóstolo de Cabo, depois eu fui para Piracicaba, fui para Jacarinha, de Presidente Prudente, fui para Belém do Pará, fiquei há 9 anos, e estamos com 25 anos em São Paulo. Justo. E digamos assim, que o senhor gostou da estadia aqui de São Paulo, né? Eu estou aqui, o melhor de Deus ainda está por vir. Peraí que estão me alertando aqui do microfone, perdão. Justo, que o melhor de Deus ainda está por vir. Agora o senhor é avô biológico também. Oi, Matheus, tudo bom? Ele está participando. Um beijo, Matheus. E o vô, manda um beijo pro Matheus. O Matheus. Beijão, Matheus. Ele tá no celular da Melissa. Não sei se tá aparecendo. Ó, peraí. Matheus, você consegue falar? Oi? Pode? Repete. Fala que eu mandei um beijo pro pastor e pra pastora. Ele mandou um beijo pra vocês. Obrigado, Matheus. Obrigado, Mê. Então, realmente, foi Deus te pegando na curva a sua conversão. Foi Deus falando assim, não, você vai se converter sim. E de surpresa, ali no acordeon, perdão, tem que ficar arrumando esse microfone. Então, realmente foi o propósito de Deus, o Senhor ter toda essa trajetória, todo esse encontro e tal com Ele, e fundar a missão apostólica Kadosh, que, como o Senhor iniciou dizendo, o que é projeto de Deus dá certo. E falando de projetos, agora eu vou para a avó, aí eu só vou ter que sair aqui da frente da avó, né, porque eu... Enfim, calma lá. Mas, vó, eu gostaria de perguntar
Sobre as missões... Peraí. Vó. Vó, Oi. sobre Boa, missões... Camila. Obrigado, valeu. Que, assim, a minha coluna, ela tá indo para o espaço ao longo do tempo. Quinta-feira já tem motivo de oração. Ai. Sobre missões da Kadosh, os projetos que a Kadosh vem sustentando, vem mantendo, vem formulando, em especial, né, com a participação aqui do Matheus, né, já que participando aqui com a gente, sobre o projeto Nordeste. Ok. O que você gostaria que eu falar? Que a senhora Sobre o falasse. Nordeste. Sobre o projeto Nordeste, sobre o projeto Sahel, como que isso surgiu no coração de Deus, logicamente, como que foi passado para a senhora, que a senhora iniciou esses projetos missionários e tal, com a missão apostólica Kadosh. Ok, vamos lá então. Nós sempre tivemos no nosso coração uma paixão por missões, porque eu creio que o coração é onde por vidas. E um dos propósitos da igreja é missões. E quanto ao projeto Ser, Deus falou comigo um dia, nós abrimos um projeto no sertão, e eu falei para Deus, deu 2 ou 3 testemunhas, a palavra se confirma. Então, eu preciso que o Senhor fale através do Senhor essa ação. E estávamos no mecânico e Deus usou uma pessoa. Realmente foi interessante que essa pessoa entrava e saía onde a gente depois de umas 2 horas na oficina, a pessoa, nós saindo, e a pessoa disse assim, foi até o vidro do carro, abaixou o vidro do carro, disse, olha, Deus me mandou falar sobre o projeto que tem, que Deus colocou no coração de vocês. O projeto vem de Deus, Deus está nisso em frente. E ele disse assim, que seja melhor confirmado, Deus vai usar uma pessoa, círculo de oração, e eu entendi que é a intercessão, e essa pessoa vai a primeira pessoa a investir. E quando eu cheguei na igreja, usou da intercessão que veio os primeiros R$1.000 e disse, eu quero ser a primeira pessoa a investir nesse projeto. Ô, louco. Então eu entendi, né, de a confirmação nítida de que Deus estava nisso. E aí foi quando começamos o projeto sob uma obra de Deus. E é interessante que quando a gente caminha sob a palavra do Senhor recebe, né? Nós estamos chegando onde estamos. Glória a Deus, sim. E também a gente sabe da sua paixão, a gente sabe da sua paixão pela África, a senhora não esconde a sua paixão pelo projeto Sahel. E realmente, a gente queria saber resumidamente a necessidade tal das missões hoje em dia para o jovem. A senhora já foi jovem, a senhora se envolveu com a igreja bem jovem, a senhora já foi professora também na igreja e tal. E se a senhora pudesse falar uma palavra de encorajamento em relação à missão para os jovens hoje em dia, o que a senhora diria? Eu diria que todo jovem precisa separar um tempo da sua vida para fazer missões, para ir ao campo missionário. Ainda que de férias, entre o ensino médio e a universidade, ou qualquer momento, cristão deveria ter essa experiência de ir ao campo, de fazer missões, de dedicar a sua vida. Eu diria que todo mundo precisa orar por missões. É extremamente importante e todo mundo precisa investir em missões. Eu acredito que o maior investimento que a gente pode fazer no campo missionário é em missões. Eu falo que isso é por coração de Deus. Justo. Então, missões, logicamente a senhora sempre nos ensinou que é quem vai, quem contribui, quem fica e quem ora. E então,
hoje em dia a gente pode contribuir, a gente pode orar, e nesses projetos, como que a gente poderia participar ativamente, fora necessariamente a contribuição, a oração, o indo? Existe alguma pessoa que a gente pode, por exemplo, contatar para ter mais informações, algum lugar que a gente possa se informar melhor? Sim, existe. A REL, o projeto da ASP, vocês podem contatar pessoalmente por aí, né? A Dinda é a pessoa responsável por grande parte da coordenação do projeto da REL, da igreja também, o WhatsApp da missionária Nelby, quem coordena o projeto lá, ela pode ter acesso a ela, podem contactar com ela, e com relação ao Nordeste, vocês podem contactar Daniel e com o Mateus, que estão lá comigo, para qualquer informação, né? Disposições a gente canta, indo, né, Samuel, querido? Contribuindo e orando. São as três da gente participar de missões. A minha palavra, encorajamento, participe de missões. Não tem nada mais importante do que a gente ver vidas sendo transformadas no Senhor. É verdade. Então, com isso, muitíssimo obrigado, vó. Muitíssimo obrigado, vô. Tamo com saudades. Manda um beijo para todo mundo aí. E manda um beijo, família. E desejamos uma boa noite. Deus abençoe. Muitíssimo obrigado pela disposição. Desculpa a demora, eu juro que tentei ir mais rápido. E é nóis. Muitíssimo obrigado. Só temos a agradecer pela devoção de vocês, a família Kadosh, a seguir o projeto de Deus. E nós oramos para que vocês continuem assim firmes e fortes e sejam renovados e recebam o descanso de Deus. Amém? Amém. Beijo. Amém, amém. Parabéns pela iniciativa. Espero que esse seja um de muitos trabalhos de vocês. Amém. Amém. Muito obrigado. Beijo. Falou. Beijo, abençoe de vocês. E amanhã nós estamos aí, em nome de Jesus. Beleza. Aí a gente manda... Aí, ó, beijo... Oi? O Matheus? Tá mandando... É verdade, gente. Um beijo pro Matheus e pro Dani. Manda um beijo, vó e vô, pro Matheus e pro Dani. Beijo para Matheus. É que vocês mandaram, mas cortou o áudio, mas tranquilo. Eles entenderam. Valeu. Então, boa noite. Beijo. Deus abençoe. Parabéns, trabalho. Valeu, muito obrigado.